Meus irmãos, que a graça do Senhor seja conosco. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo de número 1, nós vamos ler os versos de 3 até o verso de número 10. Efésios, capítulo 1, os versos de 3 a 10. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, mediante Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nós já oramos, cremos que o Senhor há de falar conosco, pela sua palavra. Meus irmãos, nós estamos considerando esse texto, e eu obviamente não irei expor todo o texto, porque já consideramos os versos de 3 a 7 nos domingos anteriores, então eu quero tratar nessa noite com os irmãos dos versos de 8 a 10, que nos falam sobre a revelação do plano de Deus para a nossa salvação, revelação essa mediante a riqueza da sua graça, a qual nos foi dada no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo segue então louvando a Deus, admirado pela sua grandiosa obra de redenção de homens e mulheres. E no verso 8, o apóstolo Paulo então falando acerca das riquezas da graça de Deus, ele enumera algumas dessas riquezas, tais como o fato de Deus ter derramado abundantemente sobre nós com toda sabedoria e prudência, ou seja, a ação de Deus de ser favorável ao seu povo, a ação de Deus de aceitar-nos, homens e mulheres falhos, pecadores, na pessoa de seu Filho, e ele faz isso de modo gracioso e muito gracioso, a ponto então do apóstolo Paulo dizer que essa ação da parte de Deus constitui-se ou é realizada mediante a riqueza da sua graça. No verso 8, que é o verso inicial da nossa consideração nessa noite, Paulo então diz que tudo isso foi feito, ou a graça é derramada sobre nós, mediante sabedoria e prudência. Essa expressão, a qual o texto nos diz, em toda sabedoria e prudência, ela não é de comum acordo entre os intérpretes, se ela se refere a Deus ou aos homens. Alguns creem que ela não pode se referir a Deus, porque isso seria uma irreverência de nossa parte, achar ou atribuir a Deus toda sabedoria, já que Ele possui sabedoria em essência, e os homens recebem tal tipo de dom. Entretanto, observando a disposição do texto, cremos que, de fato, o texto não fala de sabedoria e prudência dadas ao homem, aos crentes, mas sim que, de fato, Deus, sendo sábio no seu ser, aprove a ele manifestar
ainda que na medida de nosso entendimento, talvez não de modo completo, porque nós não podemos abarcar toda a criação de Deus e as obras de suas mãos, mas o fato é que Deus teve um plano, confeccionou um plano de redenção, e ao revelar esse plano à igreja, aos santos, os santos percebem que agora sabedoria e prudência são manifestados no Evangelho, ou nesse plano, no conteúdo desse plano, na obra deste plano que envolve a nossa redenção. Nós cremos então que sabedoria e prudência, o texto trata do Evangelho, não se refere ao ser de Deus, não se refere aos crentes de modo particular, mas se refere sim à maneira pela qual Deus agiu e fez conhecida de nós a sua forma de agir ou a sua forma de salvar. Por essa razão, Paulo então diz que Deus derramou abundantemente sobre nós a sua graça, as riquezas da sua graça, a sua salvação. Ele derramou abundantemente sobre nós a sua aceitação paterna na pessoa de seu Filho. Ele nos tem como seus filhos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Ele revelou isso a nós, Ele desvendou esse projeto santo de nos possuir como seu povo, como sua família, como seus filhos adotivos, e Ele fez isso, mostrando então sabedoria e prudência na execução desse plano, na elaboração desse plano e nos meios que Ele usou para que tal tipo de coisa fosse então realizado. Então, sabedoria e prudência destinam-se então ao Evangelho, ao plano eterno da redenção, àquilo que Deus nos dá a conhecer de sua parte, que diz respeito então à nossa redenção. Deus então manifestou sabedoria e prudência no seu Evangelho, quando Ele, ao elaborar o seu plano redentor, que incluía as nossas vidas, Ele também estabeleceu os meios para que tal tipo de coisa fosse realizado. Nós veremos mais adiante. Mas não apenas isso, Ele também decidiu colocar neste plano, revelar, incluir dentro deste plano de salvação, verdades pelas quais iria dirigir a vida dos crentes, verdades pelas quais aproximariam os crentes dele, verdades pelas quais norteassem o relacionamento dele como um Deus absoluto, paternal, e dos homens, ainda que falhos, entretanto feitos imagem e semelhança dele, possuidores do seu Espírito e recebedores, então, de sua salvação. Estas verdades é aquilo que nós chamamos como doutrinas da fé cristã, que são as verdades que balizam, são as verdades que dirigem, são as verdades que regem a ação divina para conosco e as ações de nós para com o próprio Deus. São as verdades que englobam o nosso relacionamento com o nosso Deus Salvador. Deus, então, segundo o apóstolo Paulo, Ele revelou sabedoria e prudência aos crentes, aos seus santos. O apóstolo Paulo então diz que essa excelência ou essa perfeição da sabedoria divina, ainda que não abarcada completamente pelas nossas mentes, porque é finita, entretanto, Deus graciosamente não ficou preso à limitação daqueles que Ele decidiu salvar, pelo contrário, Ele decidiu comunicar a sua sabedoria aos seus salvos, a fim de torná-los participantes, não apenas da salvação, mas também do conhecimento do próprio Deus, e isso Ele está cumprindo aquilo que Ele mesmo preceitua por boca de Paulo em Romanos capítulo 8, verso 29, de nos fazer a imagem de seu próprio Filho. E que filhos seríamos se nós desconhecemos o nosso Pai? Que espécie de filhos seríamos se nós não soubéssemos de sua vontade e de seus planos? Qual relação amorosa poderíamos possuir com o nosso Deus se nós não o conhecêssemos? Deus, então, a fim de prover tudo aquilo que era necessário para o nosso relacionamento com Ele, Ele então decidiu revelar isso a nós. E faz isso manifestando sabedoria e prudência
por meio do Evangelho. Essa sabedoria, então, a qual nós estamos observando, revelada no Evangelho, na palavra, é a sabedoria pela qual envolve o trabalho da redenção. Aprove a Deus querer homens e mulheres, como nós já vimos, que pertencessem a Ele como filhos adotivos. Mas de que maneira este plano poderia ser cumprido? Ele é o Deus absoluto, não tem corpo, Ele é perfeito em seu espírito, mas criou seres que Ele ama e quer para si. Estes seres têm corpos, estes seres, depois da queda, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios. De que maneira, então, tal tipo de plano poderia ser executado? Quem, na verdade, teria condições de ser Deus e homem ao mesmo tempo e de fazer com que o Deus absoluto pudesse se relacionar de modo completo com os seres humanos? E quem poderia conduzir os homens, ainda que pequenos e terrenos, ao reino dos céus? Apenas uma única pessoa poderia fazer tudo isso, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, a quem a palavra apresenta como o mediador de uma aliança, um pacto, um casamento, um acordo feito entre o Deus absoluto e os homens. Mas a distância era enorme, é astronômica. Quem pode então eliminar tal distância, preservando os homens como homens e Deus como Deus? Apenas um é o que diz a palavra, Jesus Cristo, o mediador da aliança. Mas não apenas isto. Após a nossa queda, os homens caíram então em profunda corrupção, de maneira que era necessário agora um sacrifício para resgatá-los desta podridão de pecados. Mas ao mesmo tempo em que algo é sacrificado, também é necessário um sacerdote, não de linhagem humana, possuindo pecados nas palmas de suas mãos, mas um sacerdote santo e perfeito, que pudesse efetivar o sacrifício de modo completo e definitivo, e ao mesmo tempo ser ele puro de seus pecados, e não necessitar daquele sacrifício para a sua própria salvação. Quem poderia fazer tal tipo de coisa? Apenas o Senhor Jesus Cristo, Deus absoluto. Ele se fez sacrifício em nosso favor, e ao mesmo tempo é o sacerdote que apresenta sacrifício perfeito por nós, a fim de interceder pelos pecadores junto a seu Pai, e pelo sacrifício perdoar os nossos pecados e salvar os eleitos do pecado, da condenação do pecado, da ira de Deus e do domínio terrível de Satanás. Quem poderia então cumprir todas essas exigências? Quem poderia ao mesmo tempo mediar este relacionamento? Quem poderia apresentar-se desta forma? Apenas uma única pessoa, Jesus Cristo, Deus absoluto e homem verdadeiro, realizou perfeita obra, e desta maneira Paulo nos diz que graciosamente Deus manifestou sua misericórdia abundantemente sobre nós, salvando-nos e ao mesmo tempo nos revelando a maneira com que nos salvou, o modo como operou-se tão grande salvação, o modo, a maneira como seu amor materializou-se, e como todo este plano bendito foi cumprido pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. De fato, o Evangelho nos revela sabedoria divina. O Evangelho nos revela o conhecimento do nosso Deus. O Evangelho nos mostra que o pecador, os homens, por piores que sejam aos olhos humanos, extremamente maus em seus próprios desígnios, são justificados e perdoados sem nenhum esforço de sua parte. Mas houve um esforço para que tal coisa acontecesse. O trabalho é de outro, a justiça é de outro, porque nós não poderíamos fazer em nossa própria defesa. Alguém faz por nós. Isso revela a sabedoria de Deus, a sua graça bendita, e o propósito é tão somente que nós atribuamos a Jesus Cristo louvor perene, por ser Ele então o Redentor e o amado de nossas almas. De fato, meus irmãos, Deus revela sabedoria no seu Evangelho. O modo como Ele operou este plano bendito, o desígnio dele de querer nos amar eternamente,
manifesta a sabedoria divina. Não que ele é um Deus sábio, como se nós pudéssemos atribuir isso a ele, porque ele é em essência, mas aprove a ele dar-se a conhecer a nós, e aprove a ele manifestar um de seus atributos, a sua sabedoria, e ele fez isso pelo Evangelho, na revelação da sua palavra, na comunicação de quem ele é e da sua vontade ao seu povo. É bem verdade que, olhando toda essa complexidade do plano, talvez alguém se levante e pergunte: mas como isso então é aplicado ao homem? Se é um plano tão bem elaborado, se é um plano que nasce no seio dos céus, se é um plano que parte desde a eternidade, como tal coisa é executada na terra? A resposta é simples: mediante a pregação. Deus, na sua infinita sabedoria, enlouqueceu a arrogância e a pretensão humana de conhecer as coisas. Deus, na sua infinita sabedoria, designou que pela fé os homens recebessem a salvação, e esta fé seria comunicado quando esta sabedoria, a revelação deste plano, fosse-lhes anunciado pela pregação. A coisa mais simples, então, ainda que complexa, dentro deste plano, que é receber a salvação pela fé, Deus ainda assim nos explica como tudo isto acontece, a fim de que nós o ouçamos com grande atenção e que haja reverência no nosso coração para com a manifestação do seu ser e das obras de suas mãos. De fato, a sabedoria de Deus e o seu discernimento mostram então as riquezas da sua graça derramada sobre os crentes. Os crentes, de fato, não são apenas homens e mulheres que possuem algum tipo de fé. Os crentes em Jesus Cristo não são pessoas comuns que seguem algum tipo de religião, mas eles são homens e mulheres destinados ao reino dos céus por um Deus que se fez pessoal a cada um deles, aparecendo a eles. Não, isso seria impossível pela glória do seu ser, mas dando a eles o conhecimento de quem Ele é e das obras de suas mãos. Ele não é estranho a nós não somos estranhos a Ele, pelo contrário, há um relacionamento, há um contato diário entre Deus e os crentes conhecem o seu Deus, conhecem o seu Pai, eles sabem que Ele é sábio, e por esta razão, eles não apenas confiam nas obras de suas mãos, mas eles se entregam por inteiro a esse Deus sábio e poderoso, que revelou o seu plano eterno de redenção à sua igreja. No verso 9, Paulo prossegue nesse mesmo tom de raciocínio, e ele então nos diz que essa sabedoria e prudência constitui-se exatamente nisso, no desvendar do mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Jesus Cristo. Paulo então diz que a manifestação da graça divina, a saber, esse conhecimento que vem da parte do Senhor, do seu plano redentor, de ter-nos como seus filhos adotivos, constitui-se então no desvendar-se do mistério de sua vontade. É importante entendermos esta afirmação da fé cristã. Engraçado que nas outras religiões, os deuses pagãos precisam ser misteriosos para imprimir no coração dos seus adoradores respeito e admiração. O Deus absoluto, porque é verdadeiro, faz o inverso. Revela coisas pelas quais os homens jamais imaginariam, a fim de mostrar a eles quem Ele é e a fim de dizer a maneira como Ele age. Porque o respeito e a admiração dos crentes para com Deus absoluto, nosso Deus, não parte do medo, mas exatamente do amor que temos para com Ele e do amor que Ele tem para conosco. O apóstolo Paulo então nos diz que graciosamente Deus decidiu revelar o plano de seu amor eterno em Jesus Cristo para com cada um de nós. Este plano de salvar os pecadores em Cristo esteve guardado durante muitos séculos na mente do nosso Deus. Ninguém o soube até o tempo determinado
para que isto fosse revelado a nós. Paulo então diz que agora, na revelação de Jesus Cristo, vem à tona aquilo que antes esteve apenas no conhecimento do Deus absoluto. Os crentes agora são elevados a um patamar diferente dos demais homens da face da terra. Eles não se tornaram melhores do que eles por suas próprias obras, mas agora tornaram-se participantes do conhecimento de Deus. Os crentes agora portam e são possuidores de verdades absolutas, que antes nenhum homem possuía, apenas o próprio Deus. Mas agora é dado a nós conhecer estas verdades. Aquilo que antes esteve na mente do Deus todo absoluto, agora então, na revelação de Jesus Cristo, é dado ao mais simples dos homens, a fim de que haja comunhão, a fim de que haja relacionamento. O prazer de Deus, como diz Paulo, segundo o beneplácito que propuseram em Jesus Cristo, o seu prazer não é apenas em salvar homens, mas é em fazer conhecido dos salvos a sua vontade, a fim de que os que são salvos vejam a majestade do seu ser, o seu amor e a glória de suas mãos, e desde o presente tempo já possam tributar louvor, honra e força àquele que executou o plano de salvação, Jesus Cristo, o Senhor. Na verdade, não pode haver relacionamento quando há desconhecimento de uma das partes. Não pode haver intimidade quando uma das partes é misteriosa. Mas quando tudo se torna claro, então o relacionamento é cada vez mais estreito. Confiança e amor fluem naturalmente deste relacionamento. E é desta maneira que o nosso Deus procede. E é por esta razão que Ele se dá a conhecer ao seu povo. Quando chegarmos nos céus, nós não iremos nos surpreender com o reino dos céus. A surpresa a qual me refiro, de estranhar algo no reino dos céus, pelo contrário, nós saberemos muito bem como é o reino dos céus, porque ao longo dos séculos a revelação tem nos dito quem é o nosso Deus. E ao chegarmos lá, nós poderemos nos maravilhar das coisas que veremos, certamente sim, mas nenhuma delas nos causará espanto por não esperar que aquilo estivesse ali. Pelo contrário, nós iremos nos maravilhar pela beleza e pela grandeza daquilo que estará lá. Mas nós já saberemos o que estará lá, porque a verdade nos foi revelada desde os tempos antigos, desde a primeira revelação feita ao primeiro crente, Adão. A ideia, então, segundo o apóstolo Paulo, quando ele diz, desvendando-nos o mistério da sua vontade, é exatamente revelando-nos o Evangelho, a palavra. Ele revela a palavra, ele revela o que vai acontecer, como vai acontecer e o porquê de tal coisa acontecer. Ele revela Jesus Cristo, as obras de suas mãos, o seu sacrifício vicário e o resultado de tal sacrifício. A redenção de nossas almas, o gozo em nossos corações pelo Espírito, a esperança do reino dos céus e a certeza da vida eterna. A palavra mistério, nesse texto, precisa ser bem entendida. Ao contrário do que muitos criam naquela época, mistério aponta simplesmente para algo encoberto, que passou a ser conhecido. Algo que antes não era de conhecimento, agora então veio à tona. Na época do apóstolo Paulo, como até hoje, nas religiões pagãs, os líderes religiosos se utilizam dessa palavra mistério a fim de enganar, ludibriar, forjar no coração dos seguidores um medo e um respeito, fazendo-os acreditar que há um segredo poderoso, há uma arma poderosa, há um conhecimento poderoso que apenas alguns podem receber. Estes alguns são os que dominam sobre as massas, são os que se fazem senhor sobre os demais, e os demais não podem receber tal tipo de coisa. Isso, na verdade, é uma mentira miserável e diabólica. Os crentes, pelo contrário,
desde o exato momento em que se encontram com Jesus Cristo pela fé, mediante a pregação da palavra, eles já são introduzidos no conhecimento do seu Deus, na revelação do seu Salvador. Mistério, segundo o apóstolo Paulo, não significa algo vago, nebuloso, incerto, como criam alguns daquela época, como tem até hoje alguns também. Pelo contrário, ele então diz que este é o mistério da vontade de Deus, o Evangelho é claro, o Evangelho, ele ilumina o coração e a vida de todo aquele que o recebe com fé. O Evangelho aponta ao homem pecador morto nos seus delitos e pecados, o reino dos céus, e aponta quem o pode conduzir até este reino. A palavra mistério, então, aqui significa apenas algo que foi encoberto no passado, que estava encoberto no passado, e que passou, então, a ser conhecido no presente. A Bíblia fala, então, acerca desse algo desconhecido no passado, como a era messiânica. Nós lemos, por exemplo, hoje pela manhã, em Isaías capítulo 9, Israel estava indo de mal a pior, andando a passos largos na sua idolatria e no seu pecado, guerras e rumores de guerras nos países circunvizinhos, e de repente Deus faz conhecer a Israel uma promessa de dias melhores. E a palavra então que rege essa promessa é: um menino vai nascer, uma criança vai surgir, e nela está o governo e a paz, e nas suas mãos o domínio dos séculos e de todos os homens. A razão é simples. Desde aqueles tempos, Deus sempre preparou o seu povo para a era do Messias, o momento messiânico, a vinda do Salvador e do Redentor. Desde os tempos antigos, como aconteceu, por exemplo, com o pai de Noé, que quando recebeu o seu filho em suas mãos, atribuiu então a ele o nome de Noé e disse, conforme registra Gênesis capítulo 5, verso de número 28, ele então disse: este menino irá fazer com que nós voltemos aos tempos de paz. Ele irá nos socorrer das fadigas e da terra amaldiçoada por Deus. Já havia então a esperança desde cedo de que Deus restauraria a sua criação, que foi maculada pelo pecado, de que Deus julgaria os homens maus e Satanás. Já havia então essa esperança de que Deus traria mediante o reino de um homem justo e santo, o seu Filho Jesus Cristo, tempos de gozo e de paz. Isso então é o que Paulo nos diz, é o mistério da sua vontade. Nós chegamos nesse tempo, nós já estamos na era messiânica, o tempo do fim iniciou-se no exato momento em que Jesus Cristo rompeu as fronteiras da morte, quando ressuscitou, derrotando Satanás e as hostes demoníacas, e carregando na palma de suas mãos a certeza absoluta de nossa redenção e de nossa vida eterna. Nós já vivemos os últimos dias. Nós não precisamos esperar mais pelos tempos do fim. É errado aqueles que creem num reino milenar literal, como se o Messias estivesse hoje num trono, mas fosse impotente no seu reinado. É errado crer que haverá um tempo em que Cristo domine sobre a terra, como se hoje passivamente ele assistisse o sofrimento do seu povo e em certos locais a caminhada marcante de Satanás. É errado acreditar nessas coisas. Ele reina, ele já é rei, ele é Senhor sobre todas as coisas. O tempo do fim é o que nós vivemos, inaugurado na exata vinda do nosso Senhor a este mundo. Os crentes, em todas as épocas, nunca receberam o ensino de esperar pelo tempo do fim para descobrir a vontade do seu Deus. Em Jesus Cristo, desde o primeiro crente, Adão, até o último, todos tiveram conhecimento acerca da vontade do nosso Deus, acerca de como ele julgaria as nações e de como ele manteria os seus salvos seguro nas palmas de suas mãos. A cristandade sempre
entendeu desta maneira. E a razão é simples, porque o Evangelho é claro, é transparente. E o ensino acerca da era messiânica sempre foi claro e sempre confortou o coração da igreja. Nunca foi obscuro. Deus nunca foi obscuro na sua palavra. Nunca revelou algo que pudesse trazer conflitos ao coração dos crentes. Pelo contrário, em todas as épocas, a revelação sempre foi clara. O apóstolo Paulo, escrevendo então aos Hebreus, nos disse no capítulo 1, verso 2, que Jesus revelou todas as coisas. É o que ele nos diz lá. O Pai agora tem revelado por meio do Filho aquilo que antes revelou por meio dos apóstolos, dos profetas e dos pais. O plano eterno de Deus de governar o universo e de salvar o seu povo sempre foi conhecido da igreja. Nunca foi desconhecido. Nunca, em hipótese alguma. Nunca. Por esta razão, o apóstolo Paulo então nos diz que agora foi desvendado o mistério de sua vontade, segundo o seu prazer, na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Os crentes não precisam esperar 1000 anos para viver com Cristo. A igreja não precisa esperar uma era dourada para conhecer o poder do seu Salvador, o seu domínio sobre a face da terra. Não, ela já conhece hoje, como ela sempre conheceu desde os tempos passados. Por esta razão, então, Cristo já reina, é Senhor sobre todas as coisas. E é por esta razão que Deus nos dá a conhecer estas verdades, pastoreando a nossa alma, o nosso coração e nos fazendo mais próximo dele. O verso 10 é o verso que esclarece estas verdades que eu acabo de dizer. Quando Paulo nos diz que o prazer de Deus em Jesus Cristo é de fazer convergir nele Cristo, dirigir tudo para ele Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, como também as da terra. No verso 10, o apóstolo Paulo nos diz que é do prazer de Deus constituir Jesus Cristo o cabeça de todas as coisas, o Senhor do universo. É da vontade de Deus fazer conhecido dos homens a supremacia de seu Filho, Jesus Cristo, sobre todas as coisas. Essa palavra de convergir, fazer convergir nele, é a palavra que Paulo usa, é a palavra para economia, e ela era muito usada antigamente para falar de administração doméstica. O seu sentido primário é este. Mas aqui nesse caso, o apóstolo Paulo usa para descrever o governo divino sobre o universo. Usa para descrever a administração e a implementação do seu plano de redenção ao longo dos tempos, para alcançar homens e mulheres de todas as partes, as quais ele amou e as elegeu. Paulo então diz que Deus fez convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos. Por que razão este conhecimento ele é trazido a nós nesta carta? A razão é simples. Na criação havia uma união entre todas as coisas e também entre todos os seres, tanto os anjos quanto os homens, como tudo que Deus criou, eles viviam harmoniosamente. E todos eles estavam em sujeição ao nosso Deus, por uma razão simples, pela lei da criação. Ele é Deus, nós criaturas. Então todas elas, homens e anjos, e todas as demais coisas da criação, rendiam então louvor ao nosso Deus, por entender e por estarem debaixo desta lei. É bem verdade, então, que Deus governava todas elas com grande amor, santidade. Entretanto,
nós temos o registro da entrada do pecado no mundo. E com a entrada do pecado no mundo, o governo de Deus, ou o governo sobre todas estas coisas, foi comprometido. Não porque Deus deixou de ser Deus, mas porque a criação agora insurgiu-se em rebelião contra o seu Criador. Eles buscaram, toda a criação, tanto anjos quanto homens, romper a lei da própria criação e buscaram fazer a si próprios deuses e não mais querer o Deus Criador como o seu Deus. O apóstolo Paulo então nos diz que Deus, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, por meio de Jesus Cristo, Ele subjugou todas as coisas, fazendo nascer agora uma outra lei que não a lei da criação. Qual é esta lei? É a lei da esperança que Ele iria restaurar todas as coisas ao domínio de seu Filho Jesus Cristo, ou debaixo do domínio de seu Filho Jesus Cristo. Deus então subjuga toda a criação, fazendo nascer uma nova lei, não mais a da criação, mas a lei agora da restauração na pessoa de Jesus Cristo. A esperança de restauração e de renovação do universo, agora então, faz com que todas as coisas sejam ou estejam debaixo do domínio de Cristo. Esta esperança, ou esta lei, nós podemos também tratá-la deste modo, ela foi anunciada em todo o Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento converge para a era messiânica, a revelação de Jesus Cristo e o estabelecimento de seu domínio e de seu governo. Esta verdade também foi anunciada aos povos pagãos. Paulo nos fala sobre isso, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, foi estabelecido pela lei gravada na tábua do coração, e também foi dado testemunho aos homens pagãos pela crueldade dos outros homens, servindo então tal crueldade de testemunho do resultado da depravação e da queda, e fazendo com que estes homens, assim como judeus, desejassem e ansiassem por um tempo em que haveria de fato renovo sobre a face da terra. É por esta razão, por exemplo, que você percebe em todas as partes do mundo, em todas as religiões do mundo, o desejo de dias melhores, o desejo de que haverá uma era diferente da era presente, o desejo de que estarão livres de corrupção e de mal, estarão livres de homens cruéis. E a razão é simples. Tudo isto acontece pelo domínio de nosso Deus na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, fazendo com que esta esperança, a esperança do renovo, o desejo pela era messiânica, o sonho então que nasceu no coração dos crentes pela revelação de Cristo a Adão e Eva, como nos registra Gênesis capítulo 3, verso 15, o dia em que ele destruiria a serpente, as suas obras malignas, e estabeleceria então o renovo sobre a face da terra. Essa esperança agora também se encontra entre os homens pagãos. Tal esperança também se encontra em Israel, revelada a Israel por meio das leis, dos profetas e de todas as coisas pelas quais apontava para o Senhor Jesus Cristo. Essa esperança, então, foi mantida viva no coração da igreja ao longo dos séculos. E uma frase, ou um pronunciamento de Deus desde tempos antigos, fez com que a igreja sempre estivesse esperando por esse momento. Nós vamos encontrar em diversos locais da Bíblia a expressão como novos céus, como nova terra, terra que emana leite e mel. De que maneira estas expressões poderiam ser cumpridas se Israel estava numa terra seca, que pouco chovia, rodeada de homens pagãos, sendo a qualquer momento invadida por um reino mais forte? Como tal tipo de terra poderia manar leite e mel? Essas expressões da verdade apontam exatamente para esta esperança
da era messiânica, do renovo, do tempo em que Cristo restabeleceria todas as coisas, inaugurando então o seu reinado sobre a face do universo e sobre os seus eleitos. Sempre então, essa verdade de que todas as coisas esteve debaixo do domínio de Deus na pessoa de seu Filho, isto sempre foi conhecido da igreja. E a razão era simples. Havia então a esperança trazida pela promessa de Gênesis 3,15 acerca do menino, do filho da mulher que nasceria para destruir Satanás e as obras de suas mãos, julgar os maus e estabelecer então o reino de Deus sobre a terra. Meus irmãos, esta esperança, ela é tal nas Escrituras que não apenas novos céus e novas terras, novo céu e nova terra serão estabelecidos, como também novos habitantes. É o que a Bíblia nos diz, nós fomos feitos novas criaturas, estamos num processo de conformidade, estamos sendo conformados à imagem de Jesus Cristo, estamos sendo aperfeiçoados pelo próprio Deus. A palavra nos diz categoricamente que a esperança do renovo não é apenas para algo terreno, físico, mas também no que tange àquilo que é espiritual, que é o fato de nos conformar, não apenas fisicamente, com corpos glorificados, mas espiritualmente, à semelhança de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tal maneira, então, esta promessa é dada à igreja, que o próprio Paulo, escrevendo então aos Hebreus, no capítulo 1, verso 13, ele então nos diz que os anjos tornaram-se não apenas servos de Deus, como sempre foram, mas agora por conta do reinado de Cristo, Deus criou amizade entre homens e anjos, de modo que eles agora auxiliam e servem os santos, enquanto eles passam por dias nesta terra. Tanto os anjos quanto os homens, é o que diz as Escrituras, eles contemplarão uma mesma visão celestial e extremamente feliz, aquela de podermos ver Jesus Cristo diante de nós, conforme nos mostra o livro do Apocalipse, capítulo 5. Paulo então nos diz que Deus quer que a igreja conheça, tome conhecimento do seu domínio sobre o universo, na pessoa de seu Filho. Porque fora de Cristo, a única coisa que o universo pode gozar é de desordem e de caos. Entretanto, Jesus Cristo, ele governa e dirige todas as coisas desde o dia em que o homem caiu. E isso agora tornou-se notório e algo mais público, algo agora visto e anunciado por todos no momento em que ele inaugurou definitivamente os últimos dias dessa terra, por meio de sua morte e ressurreição. Paulo então nos diz que todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, estão debaixo do poder e da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero fazer algumas aplicações daquilo que nós vimos até agora. Em primeiro lugar, sabedoria e discernimento, o texto nos fala sobre isso, e são títulos que é dado ao Evangelho, e mostram então o alto grau de confiabilidade da palavra de Deus. Paulo entregou estas verdades por mandato de Deus aos Efésios, a fim de que os Efésios soubessem que eles possuem um escudo contra as falsas doutrinas, os falsos mestres. E esse escudo, então, é o Evangelho, que reflete a sabedoria e a prudência do nosso Deus. Pois bem, se o Evangelho reflete a sabedoria divina, isso implica dizer que os crentes não apenas podem confiar no Evangelho, como os crentes podem viver o Evangelho. O Evangelho não tange apenas no que diz respeito a falar sobre homens pecadores e de um Cristo que vem e os resgata deste pecado. Mas o Evangelho engloba toda a Escritura e a revelação de Deus acerca deste plano salvífico e do modo como os salvos devem viver. Pelo Evangelho, os crentes devem, de fato, confiar na palavra, na obra de Cristo,
e devem ser ousados na prática da palavra. Eu acho interessante, e nós precisamos pensar sobre isso, porque nos dias de hoje nós temos diversas verdades sendo postuladas por aí como verdades absolutas, e todas pleiteiam lugar no nosso coração, e a razão é simples: são inteiramente dignas de confiança, segundo os seus proponentes. Veja se não é assim. Por exemplo, os cientistas promovem algum tipo de estudo, e é passado então para as pessoas como sendo algo absoluto, porque foi experimentado, testado e comprovado. Não importa se aquilo está em conformidade com as Escrituras ou não. O que interessa é que a ciência pode prover verdade confiável e absoluta. E quantos de nós não seguimos este caminho? E ao fazermos isso, desconfiamos da palavra, do Evangelho e da obra de Cristo. Nós temos que ficar atentos, meus irmãos, a isto, e não desprezar a sabedoria divina revelada nas Escrituras. Quando eu estive no Rio Grande do Sul, e ouvindo algumas pessoas comentarem, naquele ano em que houve aquele desastre da Boate Kiss, a cidade inteira em prantos, e um grupo religioso espalhou diversos outdoor na cidade, dizendo: o seu filho não morreu, venha falar com ele, ele está aqui. E certamente até muitos crentes duvidaram acerca dessa postura, desta posição, como alguém afirma tal coisa de forma tão categórica. Mas na verdade isso se trata não apenas de usar um instrumento, um artifício, mas de uma velha tática do diabo de promover falsos ensinos, mas travestidos de verdades absolutas e dignas de perfeita confiança. Não, meus irmãos, nós não podemos confiar naquilo que é contrário às Escrituras. Nosso coração deve encontrar confiança apenas na Escritura, pois somente ela é plena de sabedoria, e esta não deste mundo, mas do reino dos céus, do trono do nosso Deus. Por isso, se há desconfiança no seu coração quanto às Escrituras, ore a Deus para que Deus remova isso da sua vida. Às vezes a gente é pego de surpresa com afirmações dos cientistas: encontraram o Evangelho segundo Tomé, como nós tivemos alguns anos atrás. Encontraram o Evangelho, não sei como, e é contrário, e os crentes começam a serem chacoalhados na sua base de fé. Isso não pode acontecer conosco. Devemos trazer profunda confiança e dependência para com o Evangelho. Não é à toa que Deus faz questão que nós saibamos que a sua sabedoria foi revelada no Evangelho. Em segundo lugar, antes da nossa conversão, nós éramos pessoas insensatas e tolas, porque nós conduzíamos nossas próprias vidas segundo aquilo que os olhos nos mostravam, ou seja, algo que a gente enxerga pouco mais de 1 metro diante de nós. Mas pela conversão há uma mudança. E agora, depois ou mediante a conversão, a sabedoria divina é introduzida aos crentes. Os crentes agora passam a obter a sabedoria divina, passam a conhecer a sua verdade, ainda que não totalmente. E o propósito é de nos fazer sábios. E para cumprir tal objetivo, Deus nos auxilia com o seu Espírito, a fim de nos dar discernimento daquilo que conhecemos de sua parte. Pois bem, é muito comum encontrarmos crentes que são contentes com a sua mediocridade teológica, de conhecimento das Escrituras, e para se manter no seu pequeno mundinho, argumentam que Deus revelou a uns mais
ou deu mais aos outros. Não, eu não sei daquilo, ou para conhecer a Bíblia precisaríamos ter um curso de história, de grego, de hebraico, coisas dessa natureza. Mas, na verdade, tal tipo de pensamento é mundano, porque o propósito divino ao revelar o Evangelho é fazer de nós homens e mulheres em alta sabedoria. Ele está revelando as profundezas da sua graça, ele está revelando as profundezas do seu conhecimento. E nós temos esse conhecimento em nossas mãos, isso nos é entregue, e nós temos feito pouco uso deste conhecimento nas nossas vidas. Deus nos pedirá contas, meus irmãos, daquilo que Ele tem nos dado. Ele vai nos pedir conta acerca do alto grau de instrução que Ele tem nos entregue. E vai nos perguntar o que fizemos daquilo. Os crentes precisam observar que a sabedoria divina revelada no Evangelho tem o propósito de fazer com que nossas vidas sejam santas no mundo. E não escravizadas mediante o nosso desejo, ou a moda, ou os ditos do próprio tempo. Os crentes são chamados para uma vida santa, e eles alcançarão tal vida, não perfeita, mas vida santa, quando eles aplicarem o conhecimento e a sabedoria divina às suas vidas. A palavra sabedoria significa conhecer ou reconhecer o que há no coração das coisas. Todos nós precisamos dela quando nos deparamos com uma tentação. Quando eu era criança, sempre foi ensinado que o diabo tinha chifres, uma cauda bem grande, olhos que ardiam em fogo e um tridente na mão. As crianças nutrem medo para com o diabo por conta dessa figura mentirosa. Entretanto, ele nunca se apresentou a ninguém assim. Para com os homens, geralmente se apresenta disfarçado ou em montanhas de dinheiro, ou por meio de mulheres bonitas, geralmente muito atraentes, e que dão a ele algo que ele julga não possuir. A sabedoria divina que é dada a nós, se nós a tomarmos posse dela e a utilizarmos na nossa vida, ela nos fará enxergar além daquilo que está diante de nós. Nós poderemos discernir as tentações, porque enxergaremos o que há dentro daquilo que está diante de nós, daquilo que nos é proposto. E aí sim, olhando dentro, no coração da tentação, nós veremos Satanás, não com chifres ou com caudas, mas enxergaremos o inimigo de nossas almas. E certamente, pelo poder de Cristo e pela ação do Espírito, teremos condições de resisti-lo, como diz o apóstolo Pedro, e ele fugirá de nós. O discernimento, aplicado ao Evangelho, é exatamente o entendimento capaz de nos conduzir a ações corretas. Não é apenas nos desviar daquilo que nós não podemos fazer, mas é exatamente o encaminhamento de nossas almas e vidas àquilo que devemos fazer. Por esta razão, todos nós temos capacidade dada pela palavra e pelo Espírito de viver segundo a vontade de Deus. Não interessa se você tem muita leitura ou pouca leitura, muito conhecimento, muitos títulos ou nenhum, isso pouco importa. Porque, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, o Evangelho, Jesus Cristo, além de ser o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E isso foi dado a nós. Por esta razão, meus irmãos, amemos esta verdade e nos dediquemos a conhecê-la e a viver tal tipo de coisa. Por fim, o texto nos mostra que Deus fez com que todas as coisas fossem dirigidas por Jesus Cristo, estivessem debaixo de seu domínio, de sua autoridade. O texto nos diz que se trata tanto das coisas nos céus como as da terra, espirituais e materiais.
Esta verdade deve produzir em nós grande conforto e consolo, por uma única razão, a saber, todos nós já vivemos e ainda viveremos coisas que nós não sabemos e não entendemos por que acontecem. Todos nós já passamos e passaremos por coisas que nos farão sofrer e que não nos será dado entender por que aquilo aconteceu. Todos nós, como todos os crentes em todas as partes do mundo, já sofreram por circunstâncias e não entendiam o porquê de tais circunstâncias. Deus nos comunica e tira esse peso do nosso coração de querer entender por que coisas acontecem. Ele nos comunica, então, grande descanso à nossa alma, nos fazendo saber da sua vontade absoluta, soberana, santa e pessoal. Quando o texto nos diz que todas as coisas foram colocadas debaixo da autoridade de Jesus Cristo, tanto as dos céus como as da terra, ele inclui a sua vida em particular. Ele inclui o seu casamento, ele inclui os seus filhos, ele inclui tudo o que somos e o que temos. As nossas vidas, diz o Senhor Deus por boca do apóstolo Paulo, elas não se encontram à mercê de um destino cego, elas não se encontram à mercê de acasos. As nossas vidas, elas particularmente se encontram reservadas nas mãos de Jesus Cristo, o Redentor de nossas almas. E esse Jesus Cristo conhece particularmente e pessoalmente cada um de nós. É por esta razão que coisas nos acontecem que nós nunca iremos discernir o porquê delas neste mundo, mas elas não são aleatórias, porque elas são dirigidas por alguém que pode enxergar o passado, o presente e o futuro no mesmo instante. Esta verdade consola o nosso coração quando passamos por grandes sofrimentos neste mundo, sem entender por que passamos. E quando o texto nos diz que tudo está debaixo das mãos de Cristo, o texto também nos traz uma grande esperança. Qual? Que um dia Cristo colocará à plena luz todos os mistérios da nossa vida e nos mostrará, em testemunho de sua grande glória, o seu cuidado para com cada um dos seus eleitos, desde as coisas mais insignificantes pelas quais possamos julgar, até aquelas mais sérias que podem atormentar o nosso coração. Esta verdade da soberania de Deus em governar o mundo traz grande consolo e conforto aos crentes. As vidas deles, dos crentes, não está sendo lançada ou jogada mediante o destino cego, ignorante, ou como um barco à deriva, varrido pelas ondas do mar. Não. Mas há um Pai que dirige tudo o que acontece conosco. E o seu propósito é de nos fazer convergir, nós e a nossa vida, cada vez mais, ao domínio e o reinado do seu Filho, Jesus. Eu acho interessante essa colocação de Deus para nós, na pessoa de Paulo, porque quando nós vamos vacinar os nossos filhos, nós os tomamos pelos braços e na nossa mente nós estamos seguros de que eles entendem
que é uma dor necessária para livrá-los de uma doença futura. E eles não entendem como meu pai me diz que ama e aquilo é bom, mas dói. Pois é assim também conosco. Existem coisas que passamos nesta vida que causam muitas dores ao nosso coração. Mas a Bíblia diz que Deus nos segura nas mãos e diz que é bom e aquilo é benéfico, mas nós não entendemos. Mas haverá um dia, e aí é quando a criança cresce e se torna pai, e tem que fazer aquilo com os seus, que ela compreende o porquê que passou por aquilo. Então haverá um dia em que Cristo desvendará todos os mistérios da nossa vida, trará a plena luz e nos mostrará todo o seu governo e todo o seu cuidado para conosco, a fim de que nós o amemos ainda mais, a fim de que rendamos glórias e majestades a Ele, pelos séculos sem fim. Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar os presbíteros aqui à frente.